5, versículo 1 adiante. Lê alguns versículos aqui para nós podermos transmitir esta palavra. Eu sou grato a Deus por mais uma vez estar transmitindo esta palavra do reino dos céus para os nossos corações. Amém? E a palavra do Senhor diz, Marcos capítulo 5, versículo 1: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo eles do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com corrente o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e corrente, estes foram por ele feitos em pedaços, e grilhões e migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelo monte e pelo sepulcro, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Versículo 7: E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9: E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. E mais uma vez, nós estamos na presença do Senhor, diante de mais uma das suas palavras, diante de mais um dos seus milagres, diante de mais uma vitória alcançada na vida daquele homem de Gadara. A Bíblia Sagrada não relata o nome deste homem, só fala que ele era de Gadara, na cidade dos Gadarenos, a qual este homem já sofria há muitos tempos, muitas vezes, por espíritos imundos, que vivia atormentando aquele homem, que vivia fazendo com que aquele homem não tivesse e nem ficasse no seu perfeito juízo. E a Bíblia Sagrada diz que andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Aquele homem, ele não sabia o que ele fazia, porque ele vivia de uma forma possesso de demônios, possesso de demônios na vida daquele homem. E nos nossos dias de hoje, nós vemos que o inimigo das nossas almas, ele trabalha muito no meio das famílias. Talvez aquele homem, ele era um pai, talvez ele tinha uma família, talvez ele tinha sido alcançado por aqueles demônios, por alguma coisa de errado na trajetória da vida dele. Porque quando o homem está distanciado do caminho do Senhor, quando o homem não conhece Jesus Cristo verdadeiramente, ele é sujeito aos demônios se apossarem da vida dele. E aquele homem, ele já vivia há muitos tempos, diz a Bíblia Sagrada, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aqueles demônios que estavam no corpo daquele homem, ao ver Jesus, ele correu
no céu, aqueles que estão na terra e aqueles que estão debaixo da terra têm que adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E tem que reconhecer que só Jesus salva, que somente Jesus de Nazaré pode curar, que somente Jesus de Nazaré pode transformar, que somente Jesus de Nazaré pode mudar histórias. Aleluia, Jesus. Quando eu olho para esta passagem bíblica, o que eu vejo aqui nesta passagem bíblica é um pouco da minha história. Um pouco da minha história, a qual eu me via também da forma deste homem, porque eu fui desviado do caminho do Senhor. Eu saí da casa do Senhor para aqui fazer a vontade de Satanás, e lá no mundo eu fui pisado pelo Satanás. No mundo eu fui viciado no crack durante 10 anos. No mundo eu fui alcoólatra, dormia nas calçadas, dormia nos esgotos, onde as pessoas me olhavam ali e não davam nada por mim, e diziam que não tinha mais jeito para mim. Eu vivi uma certa parte da minha vida no terreiro de Umbanda, aleluia, Jesus, sendo casa de Satanás, porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos templo do Espírito do Senhor. Mas quando nós não damos lugar para o Espírito Santo de Deus agir, habitar em nossas vidas, vai ficar o lugar ali vazio. E se não é o Espírito de Deus, é o Espírito maligno. Se nós não dermos lugar para Deus, o Espírito do inimigo de nossas almas vai habitar, a qual eu vivi ali há muitos tempos, ali rodando macumba, dizendo a ele que é brincando, e que brincadeira do Satanás é essa, a qual o inimigo pega o homem e faz do homem com que ele não tenha a consciência, com que ele não consiga enxergar um palmo à frente a sua vista, a sua visão. E eu vivi uma parte dessa história aqui, contando a minha história, vindo para a Bíblia Sagrada. Este homem, ele vivia possesso de demônio, ele vivia possesso de demônios. E a Bíblia Sagrada diz mais no versículo 8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus Cristo chegou e repreendeu: sai desta vida, espírito maligno, sai desta vida, espírito imundo. Muitos dos nossos dias de hoje, muitas famílias sendo deslaceradas, pai largando sua família, mãe abandonando seus lares, filhos entrando no mundo das drogas, porque o Satanás, ele quer destruir a família, ele quer destruir as vidas, ele é o inimigo de nossas almas. Nós temos que dar lugar cada vez mais, no momento a qual nós saímos da nossa casa para virmos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Ao meio-dia, de manhã, seja lá qual for a hora, nós estamos de joelhos dobrados ali clamando. Jesus Cristo está ouvindo, e todas as muralhas são quebradas, os espinhos são arrancados, as correntes são deslaceradas, quebradas. Por quê? Porque nós estamos aqui clamando pela nossa família, nós estamos aqui clamando pelo nosso milagre, e Jesus Cristo nos trouxe aqui mais uma vez nesta tarde para dizer que nós somos vitoriosos, nós somos vitoriosos, nós somos vitoriosos. E se o inimigo disser que você não consegue, você consegue, porque a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Jesus de Nazaré. E quem te fortalece é Jesus de Nazaré. Quem te fortalece é Jesus. E a Bíblia Sagrada diz mais no versículo 9: e perguntou-lhe, Jesus perguntou àquele homem: qual é o teu nome? E ele dizendo,
Legião é o meu nome, porque somos muitos. Segundo os historiadores, estudiosos, eles falam que uma legião de demônio é 6.000 demônios. 6.000 demônios havia na vida daquele homem. Mas Jesus Cristo chegou e mudou a história daquele homem. A partir daquela hora, a história daquele homem foi mudada. A história daquele homem não foi mais a mesma. A história daquele homem foi transformada da forma que Ele fez com a minha vida, da forma que Ele fez com a tua vida. Jesus Cristo ainda vai fazer ainda muito, muito e muito mais na vida de muitos aí fora, através do Evangelho que está sendo pregado. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele quer usar eu e você para transmitir esta palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Jesus, Ele muda história. Jesus, Ele muda história. Jesus, Ele muda história. E através da tua vida hoje, Jesus Cristo está mudando a história de mais um. Através do teu clamor hoje, Jesus Cristo está salvando mais uma vida. Através da tua vida hoje, Jesus Cristo está transformando. Aleluia, Jesus. E aquele homem mudou de vida. A partir daquela hora, aquele homem mudou de vida, porque ele teve um encontro com Jesus de Nazaré. Jesus Cristo o salvou. Jesus Cristo libertou. Jesus Cristo, aquele homem, diz a Bíblia Sagrada que aquele homem ele queria ir com Jesus para ser um dos seus discípulos, mas Jesus disse assim para ele: não, vai para onde os teus, vai para onde a tua família. Talvez ele disse assim: vai evangelizar aqueles que ainda não conhecem Jesus de Nazaré. Vai aonde eles, fala do meu amor, mostra para eles o que foi que eu fiz na tua vida, porque muitos não acreditavam o que Deus ia fazer na tua vida, mas Jesus Cristo transformou a tua vida, e hoje você está aqui louvando e glorificando o nome dele, porque ele é digno de ser louvado e glorificado, digno de ser louvado e glorificado é Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E Jesus Cristo mudou a nossa história. Que nem diz a letra desse hino: olha o que Ele fez comigo, olha o que Ele fez comigo. Ele é nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Glória a Deus, aleluia. Muitos me diziam naquela época a qual eu vivia uma vida possessa de demônios na minha vida. As pessoas, eles me diziam que não era 10 homens, mais uns 7, 10 homens para poder me segurar ali, porque eu tive um tempo na minha vida que eu vivia possesso de demônio. Quando aqueles demônios habitavam na minha vida, eu não via mais nada, as coisas mudavam. Eu tenho marcas aqui de arame, que eu me tacava nos arames, para poder arrebentar os arames nos peitos. Isso acontecia comigo. Isso que acontecia com esse homem aqui, aconteceu comigo. Aleluia. Esse homem, ele clamava com grande voz, dizendo a Jesus, no versículo 5, e andava sendo de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e se ferindo com as pedras. Este homem, porque ele não tinha a consciência do que ele estava fazendo, do que ele estava vivendo. Aleluia, Jesus. Jesus mudou a nossa história. Jesus Cristo, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu me via um tempo a qual eu entrava dentro de um templo, dentro da casa do Senhor. Eu chegava no pé do altar, me ajoelhava assim e dizia para o irmão orar por mim. O irmão começava a orar e eu não aguentava e saía correndo que nem um louco de dentro da casa do Senhor. Isso aconteceu na minha vida. Jesus Cristo, Ele liberta. Jesus Cristo, Ele salva. Se tem aquela pessoa a qual muitos dizem que ele não vai conseguir, se tem aquele drogado lá que muitos dizem que ele vai morrer a qualquer momento, ei, dobre o seu joelho e ore pela vida dele. Não ajuda
os murmuradores, não ajuda as pessoas que estão lá fora a derrubar aquela alma que está precisando. Jesus Cristo quer usar eu e você. Aleluia, Jesus. É eu e você. Aleluia. Mas, através de 7 anos de oração, que a minha mãe orou por mim, 7 anos de oração, hoje eu estou aqui clamando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é digno de ser louvado e glorificado. Só para Ele é toda honra e toda glória. É Jesus de Nazaré. Não desista de orar pelo seu ente querido. Não desista de orar pelo seu milagre. Não desista, não desista, não desista, não desista de orar. Jesus Cristo, Ele está te ouvindo. Jesus Cristo, Ele está te vendo. E nesta tarde, foi esta palavra, a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração, para transmitir para os demais irmãos que estão aqui. De aqueles que não vieram, perderam. De aqueles que não vieram, é porque Jesus Cristo queria falar, era somente conosco aqui, era com a minoria, é conosco. Jesus Cristo, Ele vai mudar a história de muitos, ainda através da minha e da tua vida. Receba essa palavra profética na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.